Livro de Esther, capítulo de número 4. Apenas o verso de número 14 e a parte B do versículo. Diz assim: E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta, uma hora como esta, que você foi elevada à condição de rainha? Alguém diz amém por essa palavra? Pode se assentar no seu lugar, glorificando a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, esse texto saltou no meu espírito nessa tarde, e eu quero falar com você essa noite a respeito de nós entendermos que a hora é agora. Esse é o momento. É interessante a gente notar, se nós formos observar o contexto do livro de Esther, e você talvez já tenha ouvido inúmeras mensagens dentro desse livro, nós percebemos que Esther é um livro que o nome de Deus ele não aparece. Esther, você pode ler aí os seus capítulos, você não vai encontrar o nome de Deus. E é interessante a gente notar, porque esse foi até dos motivos pelo qual Esther foi um dos livros que em um dos concílios foi difícil de passar como canônico pelo fato de que o nome de Deus não estava ali registrado. E é interessante a gente notar que, ainda que o nome de Deus esteja oculto nas páginas do livro, Deus não está escondido aqui. Ele é percebido e notado em cada detalhe dessa história. E é interessante a gente perceber, Deus não é aqui só o narrador da história, mas Ele também é o autor da história. E quando a gente para observar o contexto do livro de Esther, você percebe que Deus está trabalhando, se assim eu posso dizer, de maneira talvez bem silenciosa e imperceptível até. Quem olha para o livro de Esther e pelo fato do nome de Deus não aparecer aqui, parece que Deus está em silêncio, parece que Deus não está trabalhando. E eu abro um parênteses para dizer com você nessa noite que às vezes na nossa vida é exatamente assim. Deus é especialista também em operar no silêncio, em operar de maneira que nós muitas vezes não vamos perceber. Parece que Ele está ali, no oculto, no escondido. E a Bíblia diz que a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Muitas vezes aquilo que nós queremos revelar, Deus quer esconder. Muitas vezes aquilo que nós queremos que Deus faça, para que todo mundo veja, Ele vai fazer no silêncio, como Ele exatamente operou aqui no livro de Esther. Ele vai agir de maneira silenciosa, mas fato é, Deus está presente nessa história, e não só nessa história, como na minha história e na sua história. Então, muitas vezes quando você imaginar ou pensar que Deus está em silêncio, que Deus não está trabalhando, lembre-se de uma coisa, irmão, Ele sabe trabalhar em silêncio. E mesmo que você não compreenda, Deus está aí, cuidando dos mínimos detalhes. E isso é um dos atributos de Deus, quando nós falamos sobre a soberania divina. Se tem uma coisa que Deus não perdeu, foi o controle da minha e da sua vida. Se tem uma coisa que ninguém vai arrancar da mão dele, é a chave do universo, o controle do universo. Quem olha para o livro de Esther sabe muito bem
que o contexto é um contexto de perseguição, de afronta. O povo judeu começa a sofrer na mão de um homem. O seu nome é Amã. E você sabe bem que quando Esther vai assumir o governo, o reinado, a realeza, Esther está acompanhada do seu tio. E é interessante notar que ele funciona como um conselheiro para aquela ainda jovem. Só que eu acho interessante que, como eu disse, essa afronta foi tão grande, mas tão grande, que a ideia dele era: a gente precisa acabar com esse povo. A gente precisa aniquilar esse povo. E sempre foi assim. A gente sabe, o contexto nosso, há pouco tempo também foi assim. Mas é nesse momento que essa pergunta de Mardoqueu aparece. Ele olha para ela e diz assim: quem sabe não foi para esse tempo que Deus te levantou como rainha? Quem sabe não foi para essa hora que Deus chamou você? Quem sabe não foi, Esther, para esse momento específico da história que aprouve a Deus colocar você aqui, no trono ao lado do seu esposo? E sabe, eu fiquei pensando a respeito disso, e eu quero compartilhar com você algumas coisas essa noite. Eu quero que você esteja preparado para ouvir e entender aquilo que o Espírito tem ao nosso coração. A primeira coisa que mexe comigo, e por isso eu li com você especificamente a última parte do versículo. A primeira coisa que ele deixa claro para aquela mulher, o fator que está em xeque na sua pergunta é o fator tempo. Mardoqueu olha para ela e diz assim: quem sabe não é para esse tempo. Tem uma palavra mais bonita que a Nova Almeida traduz, para essa conjuntura, para esse momento. É interessante a gente destacar, irmãos, que isso é uma das coisas mais difíceis que a gente percebe. Porque a primeira coisa que aquela moça, aquela mulher precisava era discernir qual era aquele tempo. A primeira coisa que Esther precisava era entender qual era o tempo em que ela, seu tio e seu povo estavam vivendo. Era necessário ela entender o que é que estava acontecendo naquele momento. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, a fim de que você comece a pensar comigo, é: será que nós estamos entendendo, discernindo o tempo que nós estamos vivendo? Será que esse fator hoje para nós é compreensível? Será que você consegue olhar à sua volta? Será que você consegue olhar o contexto que você está vivendo e perceber e discernir os nossos dias? O mais importante para Esther era entender qual era aquele tempo. O tempo que ela estava vivendo era um tempo de afronta, de perseguição ao seu povo. É por isso que a Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 3: para todo o propósito há um tempo determinado. Sempre que você não discernir qual é o tempo que você está vivendo, você não vai saber se comportar dentro desse tempo. Sempre que você andar perdido em relação às estações de Deus, você não vai saber como se mover. E o que eu mais percebo nos nossos dias são crentes que não discernem os tempos que estão vivendo.
nós ainda não nos apercebemos que cada dia mais as coisas estão difíceis. Nós não nos ligamos ainda que nós estamos vivendo os últimos dias. Tudo à nossa volta está muito claro. Tudo ao nosso redor diz que a palavra de Deus está se cumprindo, que isso aqui não é um livro qualquer, que a voz de Deus está muito clara, irmãos, que Deus está falando nesses dias. E qual é o grande problema? Que o povo, quando não entende o tempo que está vivendo, não se comporta como deveria se comportar. E quando Esther entende que aquele tempo era um tempo de perseguição, era um tempo de afronta, de dificuldade, aí ela toma uma decisão de que? De se achegar diante do rei e clamar pelo seu povo. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que não adianta você ter a atitude certa no tempo errado. Já reparou que tem gente que faz tudo fora do tempo? E às vezes a intenção é boa, a atitude é correta, mas o tempo é errado. E qual o problema, pastor? Porque a pessoa não discerniu, não entendeu. E nós precisamos ter a compreensão. Irmão, você já reparou? Quando a estação muda, você muda de roupa. Imagina eu chegar aqui num calor de 35 graus com um casaco. Faz sentido? Sim ou não? Porque aquele não é o tempo. Não é para aquela hora. E nós andamos muitas vezes despercebidos. E o que nós muitas vezes não nos ligamos é que Deus não parou. Deus não está preso no tempo. Deus não ficou no século passado. Ele não muda, mas Ele se move. Ele está se movendo. E qual é o grande problema, pastor? Que enquanto Deus está se movendo, a igreja não está entendendo. Nós ficamos presos a muitas outras coisas que nos atrapalham de entender a movimentação de Deus. Quando Deus está com o povo no deserto, como que o povo entendia a maneira de ser guiado? Qual o instrumento que Deus usava? Uma nuvem. Quando era o tempo de parar, a nuvem parava. Quando era o tempo de se mover, ela se movia. A ordem de Deus para aquele povo era clara: observem a nuvem. Em outras linhas, Deus está dizendo: fiquem com os olhos no céu. Qualquer deslize, qualquer distração era perigosa demais para a direção que eles precisavam. E eu entendo mais do que nunca que nesses dias a ordem de Deus para nós é clara: não tire os seus olhos dos céus. Deixe de olhar um pouco para a terra. Deixe de perceber demais as coisas que estão acontecendo naturalmente. Comece a voltar os seus olhos para a nuvem, para a presença de Deus. Nós precisamos de homens nesses dias que se movimentem a partir do movimento do céu. E como que a gente faz isso, pastor? As estações de Deus você não entende no relógio, irmão. Você entende por revelação. E como que você tem revelação? Só de uma maneira: a revelação só cresce com relacionamento. Qual é o grande problema da igreja? Que quando o povo não se relaciona, não entende.
Por isso Deus sempre deixou claro, tudo nasce do relacionamento. Sabe o que é que Jesus disse? Quando ele está diante do povo, ele diz assim: Abraão viu o meu dia. Abraão nunca viu Jesus. Como que Jesus olha para o povo e diz assim: Abraão viu o meu dia? Lembra de Gênesis 22? O que está acontecendo no monte? Uma tipificação do sacrifício de Cristo. Abraão teve uma revelação do dia de Cristo, sem mesmo ver a Cristo. Todo homem que anda na revelação, ele anda à frente. E o que a igreja precisa nesses dias? Começar a entender o que Deus está dizendo. Começar a voltar os seus olhos para os céus. E como, pastor? Se relacionando com Deus. Você já reparou quais são as nossas preocupações hoje? A gente se preocupa com cada coisa fútil, desnecessária. E aquilo que Deus está realmente interessado, que a gente esteja interessado, a gente se esquece. Nós não podemos nos perder nesses dias, irmãos. Nós não podemos estar desapercebidos nesses dias. Os sinais estão muito claros. O que Deus está para fazer está muito claro. O que está para vir sobre o mundo está muito claro. Eu retorno a pergunta para você de novo. Você consegue entender e discernir os tempos que nós estamos vivendo? Será que a sua conexão está limpa, clara diante de Deus? Quando Mardoqueu pergunta para ela, ele diz: olha, você consegue entender esse tempo, Esther? Você consegue entender que o seu povo está para ser destruído? Você consegue ter a percepção disso? Só que ele deixa claro aonde é que Deus colocou ela. No palácio, como rainha. E sabe, eu gosto de pensar que Deus tem os seus propósitos. Irmão, é muito claro o porquê Deus colocou aquela mulher ali. É fácil entender o porquê que Deus permite Esther estar ali. E posso dizer para você, não foi simplesmente para ela ser rainha. Não foi simplesmente para ter alguém na nação, do povo dele, num lugar de influência. Não foi só por isso. Esther, aqui no texto, é um tipo da igreja. Esther representa no texto o povo de Deus. E há pelo menos duas coisas que ficam claras aqui. A primeira delas é que Esther, ela se tornou uma intercessora. Naquele instante, naquele tempo, naquela estação, qual era a pessoa mais habilitada, preparada para defender o povo de Deus? Quem era a pessoa que estava no lugar estratégico para falar com o rei? Para comentar a respeito da trama que fizeram contra o seu povo?
Deus colocou essa mulher num lugar específico. Deus colocou Esther exatamente naquele lugar, para cumprir um propósito específico. Deus não perdeu ali a oportunidade. Esther é uma representante do povo de Deus, da igreja. E o que a igreja é? A igreja é uma igreja que intercede. Quem é a mulher que tem a palavra para salvar uma nação naquele momento? Quem é? Quem é a mulher que com um discurso ela pode salvar um povo? O que essa mulher carrega, o peso que ela tem de intercessão sobre os seus ombros é muito grande. Dependendo daquilo que ela falasse, uma nação inteira seria dizimada. Veja bem, se a igreja não está no mesmo lugar. Veja bem, se aquilo que Deus colocou em você não é o mesmo peso de uma nação inteira. Talvez o que Deus colocou nos seus ombros não represente o Brasil, mas represente a sua casa. Talvez o que Deus colocou como peso de intercessão nos seus ombros não represente só a sua casa, represente uma igreja, um ministério, uma pessoa. E o que nós precisamos entender é: será que você compreende nesse tempo que você tem a palavra que pode salvar uma nação? O que você carrega dentro de você pode salvar uma família. O que você carrega, o que Deus colocou em você, pode transformar, irmãos, uma cidade inteira. Isso é o peso de ser igreja, de entender que a hora é agora. O bastão já foi passado, está nas nossas mãos. A missão de Deus está aí. E nós muitas vezes estamos calados. A gente ainda não entendeu o que Deus colocou em nós. A gente ainda não entendeu o peso de estar no lugar onde nós estamos. Esther poderia pensar assim: peraí, tio, eu sou rainha, eu nunca vou morrer, ele não vai me matar. Ela muito bem poderia pensar e dizer assim: não, eu estou bem, eu estou fora de perigo, comigo está tudo bem, tudo tranquilo. E esse é o discurso de muita gente: não, pastor, eu já estou salvo. Não, pastor, comigo está tudo certo. E o problema é que eu sempre digo aqui, né? A salvação é individual, mas ela não é individualista. Se Esther pensasse assim, ela já estaria perdida. Porque quando descobrissem que ela também era uma judia, certamente ela estaria morta. E você não pode negligenciar o que Deus colocou em você. Eu quero que você entenda nessa noite: o que Deus te deu é tão precioso, que aquilo que você carrega pode ser o que vai transformar a vida de muita gente. Você vai desistir? Você vai permitir que o clamor que está dentro de você, que a palavra que está dentro de você, morra em você? Será que você não consegue pensar? E eu sempre digo isso aqui: a pior coisa que a gente pode fazer é pensar que Deus só pensa em nós. Deus não é um Deus que trabalha só com uma pessoa. Irmão, Deus não está pensando só em você. Deus sempre que faz algo, faz pensando
no coletivo, no seu povo. Deus não trabalha só no seu CPF. Deus não quer transformar só a sua vida. Tudo o que Deus faz é pensando no coletivo. Se hoje Deus te colocou onde você está, pastor, eu sou o único crente da minha casa, é com você que Deus quer começar. Pastor, eu sou o único que os meus olhos abriram e entendi o Evangelho. Você é o canal de Deus na sua casa. Agora o problema é que a gente pensa exatamente assim: estou salvo, estou bem. E não. Sempre que Deus investe no indivíduo, é pensando no coletivo. Você é membro, parte de algo muito maior. Você é parte de algo muito maior. Irmão, o que a gente não pode é clamar como o profeta: Deus me mata. Mas por que você quer morrer? Estou sozinho. Mataram todos os profetas e só eu? Olha como que a gente pensa só em nós. Já viu as nossas lamúrias diante de Deus? Poxa, Senhor, estou sozinho nessa caminhada, ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim, todo mundo me esqueceu, todo mundo virou as costas para mim. Aí vem Deus e brada assim, como a gente diz hoje: você não sabe de nada, inocente. Mas por que, Deus? Tem outros 7.000 que não se dobraram. Enquanto você realmente acha que está sozinho, Deus está dizendo assim: não. Pode ser que na sua casa você esteja sozinho, mas ainda tem muita gente clamando. Ainda tem muito lugar que tem gente que decidiu, como Esther, interceder pela sua casa. Ainda tem muita gente que, como Esther, decidiu interceder pelo ministério, pelo pastor, pelo filho, pelo casamento, pelo esposo, pela esposa. Ainda tem muita gente clamando. Então, meu irmão, você não está sozinho. Esther entendeu isso. Ela tem a palavra que pode salvar uma nação, e ela faz uso dela. Agora, fato é que o lugar onde Deus coloca Esther é estratégico demais. Sabe por quê? O rei tem autoridade, sim ou não? Sim ou não? A rainha tem autoridade, sim ou não? É ou não é verdade? Ela era esposa dele. Eu ainda não casei, como o pastor está falando, falta pouco, né? Mas eu sei que a mulher tem um poder de persuasão muito grande. Sim ou não? As mulheres disseram um sim uníssono, né? Pense bem. Além de ser alguém que certamente saberia falar bem com ele, chegar bem diante do rei, ela é rainha. E rainha tem autoridade. Esther não é só alguém que entendeu a sua posição de intercessão para salvar uma nação. Esther entendeu que ela possuía autoridade para chegar diante dele. E isso mexe comigo. Porque me parece que se tem uma coisa que a igreja de Deus, ou que alguns crentes não compreenderam, é o que está sobre eles. Irmão, o que tem de crente que não entendeu o que recebeu de Jesus, não é pouco. Me parece que nós ainda estamos pedindo aquilo que já recebemos. Nós estamos clamando
por aquilo que Ele já deu. Nós estamos querendo que Deus faça aquilo que Ele nos deu condição de fazer. A gente não sabe como entrar em determinados lugares. E a Bíblia diz que Deus nos deu espírito de autoridade, de intrepidez. A gente está esperando Deus curar o enfermo, enquanto Deus diz: coloque a mão sobre ele e ore, e ele será curado. Pelo amor de Deus, você não vai receber poder. Não, pastor, não. Foi Jesus quem disse: eis que eu já vos dei poder. Poder é o que? Autoridade. Sabe sobre quem está a autoridade? Sobre o povo de Deus, sobre a igreja de Deus. Irmão, Deus não te colocou onde você está à toa. Nós achamos que fazer a obra de Deus se resume ao ambiente da igreja. Nós achamos que fazer a obra de Deus se resume a cantar, pregar e ministrar louvor. Nós achamos que a obra de Deus é simplesmente templista, é aqui dentro. Enquanto tem gente que Deus levantou para ser político. Tem, pastor? Tem. Enquanto tem gente que Deus levantou, sabe para ser o quê? Mãe. Enquanto tem gente que Deus levantou, sabe para quê? Para você servir bem na sua empresa. Mas pastor, o que você precisa, você já recebeu de Deus. Entenda que nesses ambientes hostis, em momentos de decisão, o que vai prevalecer é aquilo que você recebeu sobre você. Pastor, eu não sei falar. Sabe o que Jesus disse? Quando vocês estiverem diante das autoridades, não se preocupem, porque o Espírito vai colocar a palavra na boca de vocês. Talvez você pode dizer como Moisés: eu não tenho língua erudita como meu irmão, não sei falar como ele, não sou bom. Mas é você que Deus levantou, e é você que Deus encheu com o seu Espírito para cumprir um propósito, uma missão. Aonde, pastor? Onde você está. Então não queira fugir dos lugares onde Deus te coloca, porque tem gente esperando apenas uma palavra. Onde você está. Sabe qual que é o problema? Todo rei e toda rainha usa. E o que a igreja não entendeu é que a gente acha que Deus nos coloca em determinados lugares para quê? Para nos honrar. A gente acha que Deus colocou Esther no trono para ela olhar e dizer assim: zerei a vida. Olha quem sou eu, rainha. A gente acha que Deus coloca a gente em determinados lugares para quê? Para dizer: Deus me honrou, Deus é fiel. E Ele faz isso? Faz. Qual é o grande problema? Que quando nós olhamos para isso, a gente acha que a honra é o propósito. Nós achamos que Deus nos dar um cargo maior é o propósito. Nós achamos que Deus elevar o nosso nome é o propósito. Nós achamos que Deus nos prosperar é o propósito.
Nós achamos que Deus abrir a porta é o propósito, e não é. Esther não está ali só por ela. Esther não está ali para ela olhar e dizer: fui honrada por Deus, me assentei no trono, recebi a minha vitória. E às vezes é isso que um evangelho triunfalista faz. A gente espera que Deus nos honre, a gente espera que Deus faça, para que no fim das contas a gente se sinta, a gente acha que chegou, que alcançou alguma coisa, como se na verdade a Escritura diz que tudo aquilo que a gente faz, o propósito não é sobre nós, é glorificar o nome de Deus. E posso dizer, irmãos, coroas são perigosas. Coroas são perigosas se não estiverem alinhadas àquilo que Deus estabeleceu. Se você não entender o propósito de Deus te colocar onde você está, sabe o que vai acontecer? O seu ego vai inflar. E aí aquilo que era propósito de Deus se torna só a seu respeito, se torna discurso triunfalista. E nós não entendemos muitas vezes isso. A gente deixa as nossas vitórias subir para onde? E o problema é que quando a cabeça cresce, a coroa cai. O problema é que quando você não entende o porquê Deus te colocou onde você está, quando você não discerne o tempo, a estação, você se perde. E eu quero que você entenda que se você chegou até aqui, se você ouve essa palavra essa noite, você precisa entender: essa posição que Deus te colocou é para que você toque mais alguém. Pastor, e os recursos que Deus me deu? Não é só sobre você. Existem 3 coisas que Deus entrega e que nós precisamos tomar cuidado: tempo, talento e tesouro. Se Deus te entregar, você precisa entender que tudo que Deus te dá sempre é para tocar alguém. Esther não tem uma coroa para ser rainha. Esther tem coroa para ser uma voz para uma nação. Deus não te salvou, não te levantou, não te colocou onde você está para engrandecer o seu nome. Primeiro é para que Ele se torne conhecido e para que aquilo que Ele te deu e onde Ele te colocou sirva de plataforma para alguém. Deus não nos deu a palavra certa, Deus não nos deu a autoridade para ficar à toa, sem propósito, sem valor. Não é isso. Eu quero que você entenda essa noite: a hora é agora e o peso está sobre os seus ombros. Sim, meu irmão, a sua casa pode depender de você. Seu casamento pode estar dependendo de você. Seus filhos podem estar dependendo de você. Sua empresa pode estar dependendo de você. E o que Deus espera? Que você esteja disposto a entender a autoridade que Ele te deu e o peso da intercessão. Por quê, pastor? Porque a hora é agora. O tempo é esse. E posso dizer para você,
Deus não precisa de muita gente. Tudo que Deus começou a partir de um. Quando Deus está para destruir a terra com o dilúvio, Deus olhou apenas um homem. Ele disse: Noé, eu quero contar com. Quando Deus está para estabelecer as 12 tribos, em Gênesis capítulo 12, Deus olha para um homem e diz: Abraão, sai da tua terra, o meu papo é com você. 430 anos de prisão. Deus olha o clamor do povo e Deus escolhe quem? Um homem. Encontra ele no meio da sarça e diz: Moisés, a minha conversa é com você. Te levantei como libertador dessa nação. Quando esse Moisés não chega ao final da sua trajetória, não conduz o povo à terra, Deus olha para um homem e diz: Josué, como fui com Moisés, serei contigo. Você vai levar o meu povo à terra prometida. Quando o povo começa a se desviar dos caminhos do Senhor, Deus levanta homens e mulheres, juízes, e Deus vai levantando um de cada vez, para libertar o seu povo. E de profeta em profeta Deus vai anunciando. O povo não entende a mensagem. De repente Deus levanta um homem no meio do deserto da Judéia e diz: João Batista, você é a voz do que clama no deserto. É com você essa história. Só que não satisfeito, o que é que Deus faz? Deus levanta um homem também. Só que esse era homem, mas também era Deus. E foi esse um homem que a partir dele, sabe quem apareceu? Quem era ele, pastor? Ele era o primogênito de toda a criação, o unigênito Filho de Deus, porque foi a partir dele, quando ele ressuscita, ele já não é mais o unigênito, ele é o primeiro entre muitos. Pastor, o que o senhor está dizendo? Essa mensagem é para você. Deus está esperando exatamente apenas um homem, uma mulher. Porque pode ser em você, pode ser a partir de você, que essas cadeiras vazias vão começar a se encher. Pode ser a partir de você que Deus vai levantar missionários, pastores, pregadores, ministros de adoração. Pode ser a partir de você. E se Deus te colocou nesse lugar, entenda uma coisa: você nasceu para esse tempo. Vou repetir de novo: você nasceu para esse tempo. Se você até hoje se perguntou: o que eu estou fazendo nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Fique tranquilo, esse é o tempo. É a hora da igreja se levantar e começar a manifestar aquilo que ela recebeu de Deus. É a hora de você começar a se dispor no poder do Espírito e começar a fluir em lugares que você talvez nunca imaginou. É hora de você começar a usar a autoridade que Deus já te deu. Pare de ser covarde. Pare de ser medroso. Se levante, se reerga. Você tem uma mensagem nos seus lábios que pode mudar uma nação. Você já foi empoderado pelo Espírito. Ele não veio à terra e voltou, ele está aqui. E não só está aqui essa noite, ele está dentro de mim e de você. A palavra que você precisa está nos seus lábios, querido.
A autoridade que você precisa já está em você. O que o mundo espera não é a volta de Jesus, é a manifestação dos filhos de Deus. E se tem uma coisa que nós precisamos entender: Deus ama a todos, mas Ele se manifesta através dos seus filhos. É você. O mundo sempre será mundo. O sistema, como diz a Escritura, sempre será maligno. Não espere que vai mudar, que vai melhorar. Não vai. É daqui para pior. Isso é fato, está escrito. Mas uma coisa é certa: o mundo pode estar cada vez pior, mas a igreja tem a palavra que pode transformar corações endurecidos. A igreja ainda é resposta. Você está disposto a deixar Deus usar você, meu irmão? Você está disposto a, como aquela mulher, como Esther, entender o lugar que Deus te colocou? O tempo é agora, a hora é agora. Se tiver que pregar, como diz a Escritura, pregue. Se tiver que interceder, interceda. Se tiver que estender a mão, estenda. Se tiver que abraçar, abrace. Se tiver que orar, ore. A hora é agora. A nação está escravizada. O povo anda perdido. Mas eu sempre entendi, irmãos, que em cada estação Deus ele levanta uma geração. Em cada estação Deus levanta uma geração. E eu não sei você, mas eu estou disposto a ser esse. Eu estou disposto a dizer: Deus, eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Eu não me perdi, eu não me contaminei. E não vou deixar que a próxima geração se perca. Então, por favor, não deixe que os seus filhos também se percam. Não deixe que a sua casa se perca. Seja você a voz que vai falar. Seja você aquele homem, aquela mulher que vai se levantar nesses dias. Deus está esperando que a sua igreja se posicione. Deus está esperando que o seu povo volte a clamar de novo. Nada está perdido. Ei, meu irmão, nada está perdido. O que você carrega é muito maior que você. Sabe o que precisa? Que isso seja liberado. O rio de Deus precisa correr, precisa fluir. E chegou a nossa hora. Chegou o nosso tempo de manifestarmos aquilo que nós recebemos. Não basta você só reconhecer o que recebeu. Não basta só entender e ler na Bíblia tudo o que Deus já fez por você. Não basta ser inspirado pela história dos homens que passaram. Nós precisamos de menos enrolação e mais ação. Nós precisamos de menos discurso e mais ação. É isso que Deus requer de nós. Quero que você fique de pé no seu lugar essa noite. Eu quero orar com você. Queria que você olhasse para quem está do seu lado agora, bem firme, bem centrado, bem no fundo dos olhos dele. E diz para ele assim: a hora é agora. Diga para ele: esse é o tempo. Agora pergunta: quem sabe não é você? Quem sabe não é você, meu irmão? Fecha seus olhos no seu lugar. Quem sabe não é você? Quem sabe
o que Deus está colocando no seu coração há tanto tempo não seja exatamente para essa geração. Quem sabe não seja este o momento de você começar a se levantar, começar a interceder, a levantar as suas mãos santas, sem ira, sem contenda. Quem sabe a conversa de Deus não seja com você essa noite. Pai, em nome de Jesus, a minha oração nessa noite é tão simples quanto a Tua palavra. Eu oro, Senhor, para que nesses dias, no nome de Jesus, essa pergunta ecoe na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração. Que o Senhor nos desperte a fim de que nós possamos entender: o tempo chegou. A hora é agora de o seu povo se manifestar. O momento é esse, Senhor, de nós arregaçarmos as nossas mangas e começarmos a agir em cima daquilo que nós recebemos do Senhor. Que o Senhor, no nome de Jesus, nos levante ainda com mais autoridade, com mais intrepidez no Espírito, Senhor. Que os seus filhos sejam revestidos de algo ainda maior e poderoso para esse tempo, para essa estação, Senhor. Que nós possamos manifestar publicamente o poder da Tua palavra, o poder do Senhor na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na rua, por onde passarmos. Que as pessoas ouçam que existe um povo que carrega algo transformador, e esse povo é a Tua igreja. Nós nos dispomos a ir, Senhor. Nós estamos dispostos a sim levar a Tua palavra e a sermos a resposta para esse tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, glorifica ao Senhor essa noite. Adora Jesus no seu lugar. Aleluia. Amém.